Bom, só recapitulando um pouquinho, então a gente está ou em Adão ou em Cristo, tá? Não é na igreja, porque a gente não está na igreja, a gente faz parte da igreja. Nós somos a igreja. Mas muita gente está numa comunidade, que a gente chama igreja, mas não está em Cristo, está em Adão. Porque não é o local físico que determina onde nós estamos, né? É uma posição espiritual que nós fomos colocados em Cristo. Depois a gente viu hoje no Egito ou no deserto, porque a nossa promessa é para entrar num descanso, mas primeiro nós passamos por um deserto. Por quê? Porque sai todo mundo do Egito, quando a gente também sai do império das trevas, encontra salvação, encontra perdão, nossa, cheio de alegria, aquela coisa tão gostosa, né? Tirou aquele peso, aquela segurança da salvação, dos pecados terem sido perdoados. Daí todo mundo vem, como eles saíram do Egito, cada um querendo viver do seu jeito, da sua maneira, todo mundo desordenado, a gente querendo viver a vida espiritual com uma mente carnal. Então Deus fala, espera, nós vamos ficar aqui, eu vou tirar todas, vou tirando as distrações, ele vai devagarzinho, gente, ele é bom, ele não é um Deus ruim, tá? Ele é bom, ele é pai, não tenham medo de se colocar nas suas mãos, porque é o melhor lugar que existe para a gente poder estar. Mas ele tem que ensinar a gente, assim como a gente ensina os nossos filhos. Quando eles nascem, não sabe falar, não sabe se vestir, não sabe comer, não sabe escrever. E qual que é a nossa tarefa, né? Educadoras, nós somos mães, a gente tem que pôr disciplina, tem que falar a hora de dormir, tem que falar agora, não vai assistir televisão, agora você precisa fazer um esporte, então a gente vai orientando. Então isso não é ser uma coisa ruim, isso é uma coisa necessária, tá? A mãe não é amiga do filho da filha, ela pode ser amiga, mas antes de tudo ela é mãe, ela precisa educar, ela precisa disciplinar, porque o filho não nasce pronto, né? Assim como nós também em Cristo, nós nascemos já perfeitos em Cristo, mas a gente precisa aprender tudo que o Pai quer ensinar para a gente. Então a gente vem de uma escravidão do Egito para um discipulado, né? Então, do Egito para um deserto. No deserto a gente vai ser discipulado. A gente vai passar de uma autossuficiência para uma disciplina, para uma dependência, porque eu tenho que aprender, eu sempre fiz tudo sozinho do meu jeito, ou dentro da cultura que eu estava, ou dentro dos costumes, da tradição, ou do jeito que eu penso que é o correto. Então, tudo isso tem que ser mudado. E essa mudança não é uma mágica que faz plim e a gente dorme de um jeito, acorda do outro. Nem nós, nem os nossos maridos, nem os nossos filhos, nem o nosso vizinho, nem ninguém. É um processo lento. A gente também antes vivia como egoístas, cada um na sua casinha. E, de repente, Deus quer formar o quê? Um corpo, uma família. E é difícil conviver com gente, porque eles são... gente é um monte de gente igual a gente, onde cada um quer que a sua vontade seja feita e o seu jeito seja feito. Então, é complicado. Vai ter atrito? Muito atrito. Mas vai dar certo? Vai. Por que vai dar certo? Porque aquele que começou a obra, ele é fiel para completá-la. Gente, ele tem todo o poder e ele consegue mexer com a gente, porque Jesus é o único que sabe tratar com o pecado. A especialidade dele é pecado, não tem nada que ele não consiga fazer. Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho no deserto, mas vamos avançando, ok? Por quê? Porque vida é uma coisa dinâmica. Se a gente estacionou, tem alguma coisa errada, tá? Quando a gente tem criança pequena e a criança para de crescer, tem coisa errada, tem que levar no médico, tem que fazer exame, tem que ver o que está acontecendo. Então, na nossa vida espiritual também, a gente tem que estar em constante crescimento. Se não está crescendo, está errado, porque vida é algo dinâmico.
Não é uma coisa estagnada. A água, quando ela está estagnada, ela fica podre, ela não tem vida. Então, precisa ser igual ao rio, que sempre está ali sendo oxigenada para que os peixes possam viver, né, para a gente ter vida. Então, são coisas que Deus tem que ir trabalhando na gente, porque a gente nasceu em Cristo, mas a gente não está pronto. A nossa mente, a nossa alma não foi trabalhada, ela vai ser trabalhada. Hoje cedo a gente falou um pouco também do que seriam esses 40 anos, né? Que 40 é o número de provação, então nós vamos ser provados, muitas vezes vamos ser aprovados e muitas vezes vamos ser reprovados. E não é nenhuma vergonha, porque cada um tem um ritmo, cada um tem uma dificuldade, cada uma tem uma facilidade. Então eu não posso falar, nossa, gente, é tão fácil fazer isso, como que a outra que está na igreja há tanto tempo ainda está nesse pecado, ainda está nesse erro? Só que tem coisas que a outra já está lá na frente e eu estou lá atrás. Então, e não é fácil caminhar junto quando um está muito rápido, o outro está muito atrás. Por quê? Porque o que é lento, ele não consegue acompanhar o rápido. Então, o que tem que acontecer? O rápido tem que ir devagar. Gente, que tédio, né? Então é assim que funciona. Porque senão a gente não é corpo. E Deus não fez a gente em Cristo como indivíduos. Ele fez a gente como corpo. E esse corpo tem uma cabeça onde a gente vai se submeter, porque é Ele que vai decidir, não é a gente. Então, são um período de provação, que a gente não sabe, é o Senhor que sabe, de 42 mudanças de acampamento, que seriam, então, 6 vezes 7, que é 42. Então, é o homem para ele ir crescendo até o quê? A varonilidade de Cristo. Porque a gente não nasce varão, a gente nasce bebezinho. O bebê é perfeito quando nasce, mas é bebê. Agora, se com 10 anos ele continuar bebê, não está certo, alguma coisa está errada. Então, tem que vir um crescimento natural, que não é um crescimento igual dos nossos filhos, que é cronológico, tá? Vai ser um crescimento espiritual. Um tem mais facilidade, porque nós recebemos dons e talentos diferentes. Então, não adianta querer que todo mundo pense como eu, que esteja no meu ritmo, que esteja pensando. Por quê? Porque, graças a Deus, nós somos diferentes e todos nós somos imprescindíveis. Porque Deus dotou cada uma de nós com um talento, com um dom que o outro não consegue fazer. Então, todos somos importantes. A gente não precisa ficar brigando para disputar espaço dentro da igreja, porque tem ministério para todo mundo. Todos são importantes. Não tem ninguém, não tem nada dentro do nosso corpo que seja desnecessário. E não tem ninguém dentro do corpo de Cristo que também é desnecessário. Todos somos absolutamente super, super, mega e importantes. Amados, queridos, e Ele vai tratar com cada um de nós. Só que a gente sempre fica, como a gente é inquieto e ansioso, a gente fica sempre preocupado, né? Quanto tempo vai durar esse deserto aqui, gente? Que já não estou aguentando mais, né? Então, hoje a gente estava falando, quando a gente se reuniu lá nos grupos, e falando desse negócio do deserto, e como é que eu sei. Gente, em Atos 1:7, Deus, hoje à tarde, colocou no meu coração de fazer esse comentário. Atos 1, a gente podia ler do 5 até o 7. Atos 1. Atos 1, do 5 até o 7. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor,
restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Ele já estava assim, gente, Jesus vai voltar, e quanto tempo será que vai ser? 1 ano? Será que vai ser 1 mês? Será que vai ser? Porque eu tenho, né, que organizar minha vida, então eu preciso saber quanto tempo é, né, para eu me organizar do meu jeito. Daí, o que Jesus vai falar? Não vos pertence saber os tempos ou as estações. As estações, que estações são essas? Os nossos acampamentos lá de Êxodo, lá do deserto, tá? Então, cada um que está passando por um momento difícil, quanto tempo eu vou ter que passar por isso? Para de olhar para o tempo, olha para o Senhor. Então, ele fala, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos para o 8 agora. Atos 1, 8. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis... Isso. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Então, eu estou preocupada com o tempo, mas o que Deus providenciou para a gente? O Espírito Santo. Quem que é esse Espírito Santo? Era o Espírito de Deus que estava no Filho, é o mesmo Espírito que ele vai pôr em mim. Gente, isso não é pouca coisa. Então, eu que estou lá perdida, sem saber, sem força, sem nada, quanto tempo eu vou ter? Será que eu vou aguentar? Por que a gente quer saber o tempo? Para saber se a gente vai dar conta de aguentar. Né? Então, fala, é 1 semana. Então, você fala, bom, já foram 6 dias, gente. Então, já foram 5, mais 4, acho que eu dou conta. E quando Deus não fala quanto tempo? Dá uma angústia, porque você fala, então, ele pelo menos que me fale, né? Será que a doença vai ser curada ou não vai ser curada? A situação vai mudar ou não vai mudar, para eu saber? Não, ele não fala. E isso o que dá na gente? Dá angústia, dá desespero, dá ansiedade. Mas o que ele faz? Em vez dele falar para a gente, ó, vai ser às 5 da tarde, no dia 2 de fevereiro, daí a gente não ia nem viver, né? Ia ficar esperando chegar aquele momento. Mas em vez dele falar quando vai ser, o que ele fala? Gente, para de se preocupar com o tempo, com as estações, se você vai dar conta, se não você não vai dar conta, porque eu vou prover do meu espírito e ele vai estar em vocês. O que significa isso? Que ele vai ser a nossa provisão. Quanto tempo vai durar esse deserto? Não importa. Se é 1 dia, se é 1 ano, se é 1 mês, ou se vai ser até a gente morrer, o que importa é a vida dele manifestada na gente. Então, vamos parar, eu estou falando para mim, tá? Vamos parar de olhar e pensar quanto tempo mais eu tenho que aguentar, e já é a 2ª vez, já é a 5ª vez, já é a 10ª vez, já é a 1000ª vez. Né? Então, o que ele está querendo ensinar a gente? Olhar para o Senhor. Então, vamos lá para o Velho Testamento agora, para a gente ver como é que Deus ia ensinar isso em maneira de figurinha para a gente. Lembra que a gente é infantil, a gente, né, tem dificuldade com as coisas espirituais, então Deus vai pondo de uma maneira bem didática para a gente entender. A gente vai agora lá para Números, capítulo 9, aí a gente vai começar no versículo 15. Números 9, versículo 15. No dia que foi levantado o tabernáculo, gente, esse tabernáculo que Deus quer levantar, essa casa, é no deserto que ele fala para levantar. Tá? Só para a gente ir entendendo. Porque é onde ele vai habitar no meio de nós. A gente está no deserto, mas a gente está com o Todo-Poderoso conosco, com tudo o que a gente precisa. A gente não está lá no deserto como o cachorrinho que está lá abandonadinho na gaiolinha, lá quando os donos dele vão viajar e larga ele no hotelzinho, ele está lá na jaulinha, na gaiolinha dele. Não, nós estamos, Deus vai fazer a habitação dele lá no deserto. Então, no dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até de manhã. Vamos continuar até o versículo 23. Vamos. 16. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria
e de noite havia aparência de fogo. Então, eles precisavam de dia ser protegidos com uma nuvem por causa do sol, e de noite ser protegidos com fogo por causa do frio. Tá? 17. Mas sempre que a nuvem se alçava, se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E o lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel acampavam. 18. Segundo a ordem do Senhor, não é quando eles achavam que eles estavam prontos para mudar. É quando o Senhor determinava. Então, segundo a ordem do Senhor, eles se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E no 19, e quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. 20. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. 21. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então, partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, elas partiam. Então, não era quando eles estavam preparados. Não é quando eles falavam, bom, gente, pode ser hoje, porque, olha, minha filha está quase para ter nenê, eu não tenho condição de fazer essa mudança, eu não tenho condição de mudar acampamento. Não, o Senhor determinava, não eram eles que determinavam. Seguinte, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Alçando-se a nuvem, partiam, ok? E o último 23, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então, quanto tempo tem que passar por essa provação que eu estou passando? Quanto tempo o Senhor determinar. Amém? Então, não pense na provação, olha para o Senhor. O que ele está fazendo isso? É um exercício para a gente ver que a nossa suficiência, que a nossa alegria, que a nossa dependência, que tudo em nós vai receber agora a provisão dele. Acabou esse negócio do nosso jeito, da minha maneira, da minha cultura, porque a minha mãe me ensinou assim, porque isso eu sei fazer, isso é que eu não sei fazer, não gosto disso. Acabou. Agora é do jeito do Senhor. Então, ele está ensinando a gente no deserto para que a gente descanse, para que a gente olhe para ele, e quando ele determina, então a gente vai passar de um acampamento para o outro, tá bom? Então, vamos descansar nesse ponto. Então, nós já nascemos no pecado, nascemos nas trevas, nascemos sem Deus, sem fé, sem esperança, seguindo a corrente desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, que a gente já viu hoje cedo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, ainda estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para as que querem anotar, Efésios 2, de 1 a 6. Então, hoje cedo a gente viu que é no deserto que Deus nos ensina a viver pela fé, para renovar a nossa mente, né? Porque depois que a gente nasceu de novo, que tem a figura da Páscoa, onde eles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ainda a nossa mente ainda é uma mente de vida velha, e a gente precisa ser renovada. Então, é no deserto que Deus vai pedir para que se construa um santuário, uma habitação, um tabernáculo. Para quê? Para que ele habite no meio deles. Por quê? No Egito, gente, no Egito não tem Deus. No Egito é trevas. No Egito quem está lá é Faraó.
E Faraó o que quer? Trabalho, escravidão. Não tem descanso, não tem adoração. E qual que é a obra que todos os escravos faziam no Egito? Vamos pensar hoje, quando a gente pensa, queria conhecer o Egito. O que a gente quer ver no Egito? Pirâmide. O que é pirâmide? Tumba de morto. Tumba de morto. O que é feito no Egito? Obras mortas. Todo mundo trabalhava para quê? Para fazer túmulo de morto. E Deus é o quê? Deus de vida, e vida em abundância. Ele não quer a gente lá no cemitério o dia inteiro, trabalhando com morto, enterrando morto, e cuidando de morto, e construindo lugar para morto. Todas as obras que a gente faz, tudo que a gente aprende, constrói e quer fazer fora de Cristo, são obras mortas. O que a gente está construindo? Pirâmide. Túmulo. Gente, a nossa vida é bem curtinha. Vamos fazer alguma coisa assim, né? Mais edificante. Que não seja habitação de morto. E Jesus falou, deixa os mortos cuidarem dos seus mortos. Ele é Deus de vivos. E tem coisa mais tétrica, ainda que a gente está de preto hoje, né? Que ficar cuidando de... Gente, morte é uma coisa muito, muito dura. Deus não fez a gente para a morte. Deus fez a gente para quê? Para ter vida. E é por isso que Jesus vem resgatar a gente do império das trevas, desse império da morte, para que a gente faça parte agora do ministério daqueles que estão vivos, não daqueles que são escravos, mas daqueles que são adoradores. Gente, quem não achou uma delícia esse tempo que a gente estava aqui louvando o Senhor? Quem pensou assim, por que eu não estou lá na boate agora? Quem que pensou assim, por que eu... Acho que ninguém, né? Numa sã mentalidade, não é? Por quê? Porque é a coisa mais gostosa. Todo mundo junto cantando. E aí um tem a voz grossa, outro tem desafinada, e aí às vezes erra aqui, erra ali. E faz a menor diferença. Porque a alegria é tão gostosa, e é um ambiente tão gostoso, que a gente fala assim, puxa, pensar que amanhã eu vou embora para minha casa, vai começar tudo de novo. Não é? Às vezes dá vontade de falar assim, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Porque é tão gostoso. Por quê? Porque a gente foi feito para isso. A gente foi feito para estar no corpo. A gente foi feito para estar em adoração. A gente foi feito para estar com os olhos no Senhor. E isso é gostoso. E quando a gente tira os olhos do Senhor, aí a gente vai lá para baixo. Então, ele vai ensinar a gente a viver nessa dependência. Então, no princípio, vamos lá para Êxodo 19, de 6 a 11. Lá no deserto, então, quando Deus pede para eles construírem um tabernáculo, todos podiam, que estavam lá no deserto, podiam trazer as ofertas para essa construção, mas somente os sacerdotes poderiam ministrar dentro do tabernáculo. Só eles poderiam estar encarregados de fazer as coisas que o Senhor determinava. Então, o sacerdote ele vai levar o homem para Deus, e o profeta é aquele que Deus fala com ele, para ele dar o recado dele para o homem. Êxodo 19, de 6 a 11. Bom, e vós me sereis um reino sacerdotal. Olha a ideia do Senhor. Reis e sacerdotes. Um reino sacerdotal. E povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos.
E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Vamos até o versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés, que é figura de Cristo, ok? Tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje, e amanhã se lavem ele as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Bom, então a ideia do Senhor qual que é? Ter um reino de sacerdotes, aonde todos iam ser reis e sacerdotes. Acontece que o povo, como ele é igualzinho a gente, ele é impaciente. E o que aconteceu com Moisés? Começou a demorar para descer. E daí eles falaram: gente, chega, né? Já deu no meu limite, minha paciência acabou, então já que esse daí não desce, o que eles fizeram? Pediram para Arão: constrói então um bezerro de ouro e deuses que possam ir diante de nós. Porque esse Moisés, não sei o que aconteceu dele. Então é melhor a gente ir sobre as nossas estratégias, porque já que a coisa está demorando, eu não tenho certeza se vai funcionar. Então é melhor, né? Mulher gosta de ter, sempre ela tem, né? Uma cartinha aqui, ó, na manga, né? Para solucionar os problemas. E daí o que acontece? Êxodo 32, 1. Depois a gente vai ler os versículos 25 e 26. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, eu estou dando as referências só para as que estão anotando, ok? Acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, a gente estava tão bem lá, não sei por que a gente saiu de lá para ficar nesse lugar aqui, que a gente não tem água, que tem serpente, um calor, não temos casa, né? A gente gostava de ter aquela cebolinha, aquele temperinho, aquelas coisinhas para pôr na nossa comida, não tem mais horta, não tem mais nada, né? Recomendo aqui esse maná, que maná mais cansativo, né? Então ele falou: eu não sei o que aconteceu com ele, então eles mesmos decidem que era melhor ter outros deuses. E muitas vezes quando a gente está numa provação, que o Senhor não está fazendo a gente avançar dentro do nosso cronograma, a gente também chuta o pau da barraca e então fala: então eu vou tomar outra decisão. Porque acho que Deus, não sei, também é tanta gente nesse mundo, pode ser que, né, ele não me escutou direito, pode ser que ele não teve tempo para mim, então é melhor eu cuidar da minha vida. Sabe por quê? Porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Então a gente tem as nossas estratégias, as nossas decisões, e a gente acha que está fazendo o melhor. Daí o que acontece? Versículo 26, 25 e 26, de mesmo Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 25 e o 26. 25 e 26. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para vergonha dentre os seus inimigos, ele pôs-se em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a todos quem? Todos os filhos da tribo de Levi. Então o que aconteceu? Só os levitas ficaram sacerdotes. Das 12 tribos, por que eles eram sacerdotes? Não por determinação do Senhor, mas por impaciência deles. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, uma das coisas, né, que está uma lista, acho que maior do que aquela das mulheres ali, que a gente precisa ser igual, uma das coisas que a gente tem que aprender é esperar no Senhor. Esperar no Senhor, porque Ele não falha.
Então, a gente tem que saber que ele não falha. E se ele não deu a solução, é porque ainda não é o momento. Quantas de nós já não tiveram filhas com 15 anos, com 16 anos? Você falou, não vai chegar esse horário, vai chegar tal horário. Mãe, mas todas as minhas amigas vão. Mãe, mas todos os meus amigos... E que às vezes a gente é dura, né? Daí escuta, né? Escuta. Daí às vezes a gente cede, né? Mas o Senhor, gente, graças a Deus que ele é diferente. Ele é firme. Então, quando ele não mudou a gente de acampamento, é porque não é o horário, não é o tempo, ele está trabalhando na gente, nas pessoas, nas circunstâncias, e quando for o tempo perfeito, plim, vamos sair dali. Então, não olhem nem para você, nem para as circunstâncias, nem para o tempo cronológico. Vamos olhar para o tempo oportuno do Senhor, né? Porque a gente tem o tempo cronos e tem o tempo kairos. Tudo é tempo em português, mas não para o Senhor. Você queria falar alguma coisa? Salmo 46, 10. É o meu versículo. Porque eu sou bem paciente. Então, gente, ó, eu devo estar uns 40 anos nesse versículo aí, né? Para o Senhor, aquietar. Então, quando já me dá aquele troço aqui, porque, olha, eu era bem pior antes. Bem pior. Então, já vai melhorando, porque o poder do Senhor, gente, não falha. Então, quando eu já estou querendo, assim, que vem aquela coisa aqui, daí... Respira, pensa e fica quieta. E fala, Senhor, tu sabes. Gente, se vocês tiverem outra receita melhor, por favor, se vocês me ensinem. Porque cada vez que eu tomei a iniciativa, depois ainda você tem que se humilhar e pedir perdão. Aí dá mais raiva ainda. Né? Bom, vamos continuar. Então, o sacerdócio é para quem? É para todos aqueles que já têm uma relação com Deus, já são regenerados, já nasceram de novo. E porque como pecadores, nós fomos feitos próximos de Deus, cercanos de Deus, através de um sacrifício. Mas depois que nós estamos em Cristo, a gente precisa também de um sumo sacerdote, porque ele vai interceder por nós. Então, Jesus nos comprou através de um sacrifício de sangue, mas depois a gente ainda precisa ser ministrado. Então, se ele nos leva... Deixa eu ver aqui. Se ele nos leva a Deus pela sua própria aceitação como ressuscitado dentre os mortos, depois dele haver levado os nossos pecados por causa da sua obra perfeita, ele levou os nossos pecados fora do santuário. Lembra que ele morreu fora do santuário? Ele não morreu lá na cidade, era em Jerusalém, mas afastado, ele não morreu lá no templo, na cruz, para que ele pudesse agora introduzir a gente dentro desse templo, dentro desse santuário, que ele é a casa, né? E que nós também estamos sendo edificados casa de Deus. Por quê? Porque ele vai habitar em nós. Lembra que lá em Gênesis 1, 26, Deus fez o Elohim, o homem conforme a sua imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? Imagem para expressar, semelhança para conter. Então eu preciso. Adão era perfeito antes do pecado, mas ele não continha a vida de Deus. Ele até andava mas ele não tinha a vida de Deus nele. Mas o propósito de Deus é que a gente possa conter a vida de Deus e que a gente possa expressar a vida de Deus. Então, por isso que em Romanos lá,
3:23 fala, e todos pecaram e estão destituídos da glória. Não fala assim, e todos pecaram e carecem de perdão. O lógico não seria isso? Quem é pecador precisa de perdão. Acontece que o ponto, o que é? Que o homem deixou de glorificar a Deus. E ele agora vai buscar a sua própria glória. Então, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas? Que a gente volte no propósito inicial. Porque Deus não mudou o propósito dele. Então, o que Ele quer? Ele quer que a gente viva para a sua glória. Gente, viver para a glória de Deus não significa uma coisa fabulosa segundo os modelos do nosso mundo. Eu não preciso ter doutorado, mestrado, um monte de coisa. Porque lá está bem escritinho, se você come ou se você bebe, come para a glória de Deus. Gente, a gente come todo dia. Cada vez que a gente come e agradece e tem essa consciência, o que a gente está fazendo na nossa vida? Glorificando a Deus. Não precisa ir lá ser missionário na China, não precisa ficar 40 dias sem comer. Não, gente, a coisa é mais perto e mais fácil do que a gente pensa. Vida de santificação não é uma coisa complicada, não é uma coisa difícil. Por quê? Porque Deus já fez tudo na obra de Cristo. É a gente que complica, a gente fica achando que tem que ser difícil, que um dia eu vou chegar lá. Gente, nós já chegamos. Nós já estamos sentadas nos lugares celestiais. Como eu falei ontem, não tem mais nada que o Senhor tenha para nos dar. O que Ele tinha de mais precioso, Ele já deu. Eu só preciso ter agora a consciência. A consciência, porque Ele não vai dar, Ele já deu. Então, o pecador necessita de um sacrifício, de um derramamento de sangue, mas o Filho de Deus necessita de um sacerdote. E em Cristo a gente encontra o sacrifício e a gente encontra o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele ainda está vivendo para interceder por nós. Ele nos livrou do nosso pecado, da nossa natureza, lá da nossa natureza de Adão, lá na cruz, para que a gente pudesse estar agora na sua presença como adoradores. Então, o que a gente estava fazendo hoje à noite é exatamente o que o Senhor fez para a gente. Por que é gostoso? Porque tudo que Ele quer para a gente é uma delícia. E quando a gente inventa coisa diferente, é uma droga. Então, vamos viver no que Ele quer, porque é mais fácil, é mais gostoso. Quando a gente estava conversando hoje com a Elaine, a gente vendo um monte de coisa que Deus foi falando com um que estava na organização do acampamento, e com outro, e com outro. Gente, o Espírito Santo ministrou a mesma coisa para todas. E a gente nem estava em contato falando, escuta, claro que existe uma organização, existe critérios que a gente tem que ter para se organizar, mas quem que vai pondo as coisas na cabeça da gente? O Espírito Santo. E daí, quando junta todo mundo, dá certo, mas não é coincidência. É porque é o mesmo Espírito que vai trabalhando. Então é fácil, é gostoso. Quem está no serviço do Senhor com peso e com suor, está errado. Vocês não estão trabalhando para o Senhor. Porque em suor, em tristeza, dificuldade, tristeza assim de difícil, não é de Deus. As coisas de Deus são fáceis. As coisas de Deus são gostosas. Agora, Ele vai trabalhar na dureza do meu coração. Sim, Ele vai trabalhar. Né? Mas não é que as coisas dele são ruins, é o meu coração que tem que ser moído, porque para a gente fazer parte dessa massa, desse corpo, desse pão, o que precisa acontecer com o grão de trigo? Né? Ele tem que ser primeiro moído, triturado, daí vai fazer aquele pão. O que a gente faz com a massa do pão? A massa, né?
Não tem? Não tem que amassar? Vira para lá e vira para cá e amassa. E amassa. Depois, o que você tem que fazer? Então, espera, né? Crescer. Né? E depois ainda bota no forno. Porque ninguém quer comer pão cru. Então, o que é isso? É Deus trabalhando com o quê? Com as nossas asperezas, com as nossas durezas, com as nossas determinações. Por quê? Porque Ele quer um corpo, Ele não quer um monte de indivíduos. E para a gente aprender a trabalhar junto, imagina na organização, às vezes dá confusão, mas claro, por quê? Porque tem as durezas do coração, né? Porque às vezes tem as coisas que acabam que tem que ser um imprevisto. E daí, não. Então, se você não falou, porque isso não foi com antecedência, porque se eu não pude me organizar, mas, gente, imprevisto acontece. O que acontece quando faz imprevisto? E por que a gente tem cintura? Para ter jogo de cintura. Não é? Então, vem alguém de fora e vem comer na casa da gente, a gente não tinha comida, o que você vai fazer? Você vai inventar algum troço, você não estava preparado, você não estava organizado, mas o que você vai fazer? Você vai falar para a visita, vai embora porque eu sou incompetente, eu não sei me virar, eu não tenho dinheiro então para pedir a comida, você volta para a tua casa. Não, né, gente, porque aí é um mico maior ainda. Então, o que você vai fazer? Não sei, vai se virar nos 30, vai abrir o freezer, vai ver o que dá para fazer, vai botar mais ovo, mais água no feijão, se vira. Então, vão ter muitas situações na vida da gente que não vai ter aviso prévio. Mas eu não estava preparada. Tudo bem, mas o Senhor já sabia. E se o Senhor já sabia, Ele já providenciou. Então, lembra como a gente começou o versículo? A gente está no deserto, mas, quando a gente falou lá de Atos, né, a gente preocupado com o tempo, quanto tempo, será que eu vou dar conta, será que eu vou dar conta? E o que Jesus fala? Não se preocupa com o tempo, não se preocupa com as estações, vocês vão receber o meu Espírito. Como que falar, gente, eu estou dando um cheque em branco para vocês, usa do jeito que vocês quiserem que ele tenha em fundo. É tudo que a gente precisa, né? Isso Ele deu. Ele não vai dar. Ele deu. Amém? Então, nós não precisamos de nenhum outro sacrifício. Não adianta ficar querendo fazer sacrifício, porque já foi feito. Já está paga a dívida. E nem a gente precisa de outro sumo sacerdote. Deus já providenciou. Então, esse sumo sacerdote, que é Cristo, ele comunica valor e dignidade da sua própria pessoa em todos os seus ofícios que desempenha e em todas as obras que ele realiza. Então, por que vai funcionar com a gente? Porque ele sabe o que está fazendo. Eu não tenho que me preocupar, eu só tenho que olhar. É diferente. Preocupar, andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e... essa parte também está escrita. Tem a súplica, tem a ansiedade. Uma coisa é estar ansioso, outra coisa é viver em ansiedade. Então, quando eu estou ansioso, eu tenho que colocar essa ansiedade diante do Senhor, com súplicas e ações de graça. Tá? Então já está a receitinha certinha, a gente nem precisa pensar o que vai fazer, que a gente já recebeu a instrução. Então, como sacrifício, ele põe a todos nós que cremos em uma íntima e permanente relação com ele, quando todos nós fomos incluídos ali na cruz. Então tivemos uma identificação. E como sacerdote, ele nos mantém ali conforme a perfeição do que ele é. Então não se preocupe que você não é perfeita, porque ninguém aqui é perfeita, mas o perfeito habita em nós. E ele sabe o que ele faz. Eu não sei, mas eu tenho que descansar que ele sabe, ele é competente. Então, nós estamos diante dele como frutos da sua obra, porque foi a sua obediência, porque foi a sua justiça
que nos regenerou. E foi porque ele foi assunto aos céus que ele enviou o Espírito Santo. Gente, qual que é a nossa parte? É só o descanso. Não tem outra parte. Se a gente está ainda querendo fazer alguma coisa, é porque a gente quer um pouquinho de glória. É porque a gente ainda está achando que um pouquinho de túmulo, a gente tem que construir. Eu tenho que deixar de herança para meus filhos umas piramidinhas, né? Porque se não é em Cristo, tudo que a gente faz são obras mortas. Então ele tirou os nossos pecados, a fim de que a gente pudesse estar na sua presença, louvando, adorando o seu nome, como a única prova viva de que ele pode cumprir pelo seu poder e pela sua ressurreição. Tudo é dele, por ele e para ele. Mas, ainda que nós estamos completamente liberados de tudo que pode estar contra nós, apesar de que a gente está, já é perfeitamente aceitos no amado, ainda que nós somos perfeitos em Cristo, ainda que nós somos soberanamente elevados, porque a gente já está sentado nos lugares celestiais, enquanto nós vivemos na terra, nós somos em nós mesmos, nós somos pobres, miseráveis criaturas, com tendência a nos extraviar-nos. Gente, isso é normal, ele sabe. Não se preocupe, ele não vai ficar decepcionado com você. A gente está predisposto, a cair, a ser expostos a tentações, a provas, a armadilhas. Então, a gente não precisa de outro sacrifício, a gente só precisa do quê? De um sumo sacerdote. Tá? O sacrifício é para os pecadores. O ministério sacerdotal é para os filhos. São coisas diferentes. Então, a gente tem que entender o que é a regeneração, nascer de novo, e o que é a renovação. Então, tudo isso, quem que faz? A mesma pessoa, porque ele é o sacrifício e ele é o sumo sacerdote. Vamos para Hebreus 7 e vamos ler do 22 até o 28. Hebreus 7, 22 a 28. Isso, depois a gente vai até o 28. De tanto melhor aliança foi feito, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, na época dos levitas, porque pela morte eles foram impedidos de permanecer, então tinha um sumo sacerdote, morria, daí tinha outro sumo sacerdote, morria, daí tinha outro sumo sacerdote, morria, etc, etc, etc. Então, este que é Jesus, porque ele permanece eternamente, ele tem também um sacerdócio perpétuo. Vamos lá para o 25. Portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Gente, essa salvação não é do império das trevas. Esta salvação é na nossa alma, quando a gente ainda fica ali na dureza do nosso coração. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E o último... Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então é muito gostoso a gente saber que a gente tem agora um sumo sacerdote lá diante do Pai intercedendo, Cada vez que a gente falha, cada vez que a gente está na dureza do nosso coração, Jesus está lá intercedendo. Jesus está lá intercedendo. Não estamos abandonados. Hebreus agora 8, de 3, o 3 e o 4.
Não, espera um pouquinho, eu pulei aqui. Então, essa santidade que ele quer ver na gente é uma santidade que ele mesmo vai transferir para a gente. Em João 14, 19, Jesus fala, porque eu vivo, vocês viverão. Vamos ler? João 14, 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Como a gente vai viver aqui na terra? Porque ele vive e ele está em nós. Então, a nossa segurança, qual que é? Ele. Eu não vou me apoiar, que agora já faz tantos anos que eu estou na igreja e isso aqui eu já superei, porque às vezes a gente desliza. E daí vem o quê? Então eu não nasci de novo. Então acho que eu não fui regenerada. Então acho que eu tenho que mudar de igreja. Então não funciona comigo. Para. O sacrifício é para o pecador. O ministério sacerdotal de Cristo é para interceder, porque nós ainda regenerados, nossa mente não foi totalmente renovada. Então, é normal desanimar? É. É normal explodir? É. O que a gente está fazendo de errado? Não estamos fazendo nada de errado, gente. Nós estamos dentro do processo. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos ter um pouquinho de paciência. Né? E a mesma paciência que o Senhor tem comigo, eu tenho que ter com meu marido. Porque ele também não chegou lá. E o meu filho também não chegou lá. E o meu patrão também não chegou lá. E nem a minha sogra, e nem a minha mãe, e nem o meu vizinho. Ai, fala tanto de Jesus. Olha o jeito, olha como é que falou comigo. Olha o que está fazendo. Como coisa que a gente virou perfeita depois que Jesus veio viver em nós. Então, vai ter depressão? Claro que vai. Vai desanimar? Vai. E daí, o que a gente precisa? Do corpo, né? Uma amiga que vai telefonar, que vai te abraçar, que vai orar com você. E daí, não mudou a circunstância, mas a gente já... acho que eu aguento um pouquinho mais. Então, o que o Senhor quer ensinar a gente? A viver na dependência, no corpo, na paciência, no perdão. Porque se ele é perdoador, ele tem que ensinar a gente a perdoar. E se ele é paciente e misericordioso, ele tem que ensinar a gente a ser paciente e misericordioso. Gente, o que é o pai vai ser o filho. O que ele quer formar na gente? O caráter dele, do filho. O que Jesus falou? Aprendei de mim, que sou o todo-poderoso, que quando vocês não obedecem, eu mando vir fogo do céu. Não. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E daí o que vocês vão encontrar? Descanso. Por que a gente não encontrou descanso? Porque a gente está na dureza do nosso coração, querendo que a coisa saia do nosso jeito, e tentando ainda, vendo se a gente consegue convencer a Deus que ele está atrasado demais. E que eu já estou a 5ª vez nessa situação, e que ninguém merece passar pelo que eu estou passando. Gente, não é por esse lado. Não vai funcionar desse jeito. Então, Hebreus 7,14, agora sim. Quando que Jesus passou a ser o nosso sumo sacerdote? Hebreus 7,14. Hebreus 7,14. E lá vamos nós ter que correr de novo. Primeiro Hebreus 7,14. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou dos sacerdotes. Jesus não era da tribo de Judá? E quem eram os sacerdotes? Da tribo de Levi. Então, alguma coisa está errada aqui. Só que na Bíblia não tem nada errado. A nossa ignorância que ainda está errada, mas está tudo certo. Vamos lá. Hebreus 8, de 3 a 4. Hebreus 8, de 3 a 4. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons, sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer.
Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. E lembra que Jesus não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, onde que a gente vai encaixar Jesus nesse negócio aí do sacerdócio? Vamos lá, Hebreus 9, 11 e 12. Eu estou indo devagarzinho para a gente ir assimilando. Hebreus 9. Obrigada. Não, eu tenho lencinho aqui. Chega uma hora, eu não sei porquê, começa o nariz a correr, começa tudo. Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Vamos para o versículo 24. Hebreus 9, 24. Tudo isso o pastor Glênio com certeza vai no livro de Hebreus explicar com mais detalhe, com mais tempo. A gente está só assim, dando umas pinceladinhas bem rapidinhas. 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então, todo aquele tabernáculo, depois o templo de Salomão e tudo, eram figuras. Porém, no céu mesmo, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, no tempo que Jesus viveu aqui, ele nunca entrou no templo para fazer ofício como sumo sacerdote. Ainda que ele ensinava, ele nunca entrou nem para oferecer sacrifício, nem oferta de perfumes. Por quê? Porque ele não era sacerdote, ele era da tribo de Judá, e o sacerdócio era da tribo de Levi. Então, os sacerdotes, eles foram estabelecidos por Deus, e somente os filhos de Arão e os seus filhos, da tribo de Levi, que podiam ser sacerdotes. Então, como que Jesus passa a ser um sacerdote? O céu e a ressurreição, a redenção, são a base do sacrifício de Cristo. Vamos lá, 1 de Pedro 2,5, porque ele não só agora assumiu o posto de sumo sacerdote, a gente não vai falar alguma coisa, como ele também nos fez reis e sacerdotes. 1 de Pedro 2,5, porque vós também, como pedras vivas, sois edificados, nós estamos sendo edificados, tá? A gente está num processo. Casa espiritual, então nós também somos o templo, habitação, e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e sempre por Cristo Jesus. Então nós somos reconciliados através de um sacrifício na cruz, pela morte de Cristo, pela nossa morte juntamente com Ele, mas nós seremos salvos na nossa alma, na nossa mente, pela vida de ressurreição de Jesus, não pela sua vida terrenal, porque quando ele estava aqui na terra, ele não era sacerdote. Então, isso é uma coisa, eu acho, bem interessante da gente saber. Vamos lá para Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, então aí falando da cruz, quando ele nos tirou do Egito, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, então nós já estamos em Cristo. Mas aí fala, nós seremos salvos não é no espírito, agora já está falando na alma, da nossa mente que tem que ser renovada. Nós seremos salvos não pelo seu sacrifício, mas pela sua vida. Gente, não é a vida do menino Deus, de Jesus lá no presépiozinho assim. Não é essa vida terrenal de Jesus.
Ele vai salvar, essa vida que está falando é a vida da ressurreição. Porque quando ele ressuscitou, aí, e chegou diante de Deus, aí ele foi verdadeiramente, então, no templo, não nesse construído por mãos humanas, e não com o sacrifício de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Então, aí, ele foi feito sumo sacerdote, não pela vida terrenal, mas pela vida de ressurreição. Por isso ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não fala, eu sou a vida e a ressurreição. Então, claro que ele teve uma vida perfeita, uma vida em obediência, mas ele precisou passar por uma morte para que a gente pudesse ter vida. Então, nós que estamos na época da graça, a morte e a vida estão sempre juntas. Por isso que fala, levando no corpo sempre a morte de Jesus, para que a vida de ressurreição, a nova vida seja manifestada em nós. Então, como que as pessoas vão ver a vida de Cristo em mim? O perfume, a ministração, a adoração, né? Se for na minha carne, não vai ver. Vai querer ver tudo na vida, menos Deus. Vai querer fugir de Deus. Agora, quando eu levo a minha morte, então não vou fazer o que eu quero, não vai ser do meu jeito, não vai ser dentro do meu tempo, não vai ser como me ensinou minha mãe, não vai ser dentro da cultura, não vai ser como a maioria das pessoas fazem, mas vai ser como Ele quer. Então, na minha morte, então tem uma renúncia, né? Então, a vida dele vai ser manifestada. Mais ou menos quase terminando. Gente, o membro mais frágil e menorzinho da família da fé, ele também foi feito rei e sacerdote. Não precisa ser um Pedro, tá? Um apóstolo Pedro, depois, né, que ele negou e depois que ele realmente pôs a sua vida, né, porque a gente pensa, né, Pedro. Gente, todos nós fomos feitos sumo sacerdote. E um sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote espiritual, adora num templo espiritual e está vestido com vestes espirituais. Então, não preciso mais daquelas roupas de sacerdote, tá lá naquele templo de Salomão, porque tudo aquilo eram figuras para mostrar uma realidade espiritual. Então, a pergunta agora, quais são as classes de sacrifícios espirituais que o sacerdote que somos nós temos um sumo, mas nós fomos feitos em Cristo reis e sacerdotes, né? Então, reis no sentido de que eu não vou mais me submeter ao reino de Satanás, porque nós também somos reis. Então, a gente pode expulsar demônio, a gente pode orar, a gente pode interceder, a gente pode fazer um monte de coisa que a gente antes não estava habilitado para fazer, mas agora a gente está habilitado. Então, quais são os sacrifícios que o sacerdote tem, então, o privilégio de oferecer? Primeiro, sacrifício de louvor e gratidão. Não é sacrifício de murmuração. É louvor e gratidão. Agora, louvar e agradecer quando tudo está do meu jeito, não é sacrifício. O sacrifício é quando tudo deu errado, segundo o meu entendimento, porque na realidade não está dando errado, está dando certo, mas só que não é o certo que eu queria, não é o certo que eu estabeleci, não é o certo que eu queria para o meu filho, nem é o certo que eu queria para a minha vida. Eu queria tudo bem diferente. Agora, quem será que sabe mais o que é melhor para mim? É quem me fez. A gente não se auto-nasceu nesse mundo. A gente foi nascido dos nossos pais e a gente foi renascido pela vontade do Senhor. Então, vamos deixar ele que já começou a obra, ele vai saber o que faz. Então, primeiro, sacrifício de louvor e adoração. E segundo, sacrifício de fazer bem aos homens. Servir. Quem não, como é que fala? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o sacrifício de agradecimento e servir. Então, se eu posso fazer um pouquinho
por uma pessoa, pelo amiguinho do meu filho, se eu posso ajudar a buscar no colégio, se eu posso perguntar, né, se a vizinha precisa de alguma coisa. Bom, temos apenas 23 minutos. Bom, amém. O resto vai ficar sem gravação. Gente, então, com uma mão, eu vou só dar o texto para vocês anotarem. Hebreus 13, de 15 e 16, que não dá tempo da gente ler. Com uma mão, a gente apresenta perfume de adoração e gratidão. E com a outra mão, nós vamos estar abertos, sabe para quê? Aliviar a miséria humana. Gente, se é difícil viver com Cristo, mais difícil é viver sem Ele. E se a gente tem Cristo, a gente não está na mesma situação do outro que não tem Cristo. Porque a gente tem uma viva esperança. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem palavra, a gente tem consolo. O outro está na miséria, perdido, não sabe nem o que é fazer uma oração, ele não sabe nem para quem que ele ora, ele não sabe nem que igreja que ele vai, não sabe se ele vai para o budismo, ele não sabe se ele vai para a macumba, ele não sabe se ele tem que se cortar inteirinho e derramar o sangue dele. E a gente sabe. Gente, assim como alguém pregou para a gente, assim como alguém um dia orou pela gente, vamos orar, vamos interceder, vamos ajudar um pouquinho, não precisa ser muita coisa. Jesus falou, um copo de água, se você puder dar. Ai, que eu não tenho dinheiro, minha situação é difícil, que eu não tenho tempo. Gente, um copinho de água. Amém? Ai, se a gente pudesse compreender, o nosso coração sempre ia estar dirigido para adorar e para servir. Não tem lugar melhor nesse mundo do que você estar em adoração, estar no serviço dos outros. Eu ia falar um versículo hoje que eu acabei não falando, antes da gente começar, diz que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Mas quando a gente recebeu tanto, e está sobrando, né? Porque as coisas de Deus são tão abundantes, a gente pode dar, por quê? Porque derrama, né? O meu cálice transborda. Agora, quando a gente se sente tão miserávelzinho, né? Eu tenho que economizar, não posso mostrar para ninguém que eu tenho, né? Porque vai que alguém quer o que eu tenho, já foi um custo conseguir, né? Então, conforme o Senhor vai se revelando e a gente vê a abundância da vida de Cristo que está em nós, a gente acaba sendo o quê? Adorador. E a gente acaba aliviando a miséria humana. Vamos terminar já. Então, a íntima comunhão com Deus, a consciência da nossa dignidade como sacerdotes, é o único remédio eficaz contra as tendências carnais e egoístas da nossa natureza. Não tem outro remédio. Nós somos vivificados por Cristo, ressuscitados com Cristo, estamos completos nele e fomos aceitos nele. Temos a sua vida, mas também todos os meus pecados foram perdoados, não temos mancha, somos formosos, somos amáveis aos olhos de Deus, né? Mas a gente ainda precisa de um sumo sacerdote. Vocês anotem aí 1 de João 4, 17 e 18. Então, em Cristo, no alto, a gente ocupa um lugar elevado, privilegiado, com provisão para responder a todas as necessidades e debilidades aqui na terra. No mundo cristão, a gente está representado como membro do corpo, membro da igreja, membro do reino. No reino é onde a gente descansa nos braços do nosso amado. E na igreja aqui na terra é um lugar de provação, de deserto, de responsabilidade e de luta. E assim como o sacerdócio de Cristo é um recurso divino para os que são parte da igreja e pertencem ao céu e fazem parte do reino celestial, mas caminham na terra, nós estamos assentados nos lugares celestiais, mas a gente é peregrino e estrangeiro aqui na terra. Então nós vivemos em 2 acampamentos. É terrenal e é espiritual. Então, é luta e em Cristo provisão. Luta e em Cristo provisão. Então, 3 coisas que a gente vai observar. Primeiro, a autoridade da palavra. A gente precisa conhecer
e aprender as Escrituras. Segundo, a gente precisa ter também essa consciência do valor do sangue de Jesus para a morte ao pecado e vitória contra Satanás. E também saber e conhecer o poder do Espírito Santo que está em nós, que nos dá a vitória. Amém? Glória a Deus e desculpa. Amém. Eu ia ler um texto, mas depois do... ainda tem. Eu pensei que não tinha. Ai, amém, amém. Gente, vamos ler então 1 de João. Por favor. 1 de João 4, o 17 e o 18. Glória a Deus que... 1 de João, fica um pouquinho mais aliviada. 1 de João 4, o 17 e o 18. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Gente, o que ele é? Ele é maravilhoso, ele é perfeito. E ele fala, tal qual ele é, nós somos ou nós seremos? Gente, já deu. Não sei se Papai Noel vai trazer coisa mais grandiosa para a gente do que isso. Não vai trazer. No amor não há o quê? Temor. Nós somos, lembra que eu falei no primeiro estudo, que a gente vive uma ditadura do medo. Tem medo de tudo. Mas no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito no amor. Gente, esse amor já foi derramado. Ele não tem outro amor. Não espere sentir amor. O justo pela sua fé viverá. Para de viver pelos sentimentos. Estou falando para mim, tá? Para de viver pelos sentimentos. Se apoia na palavra de Deus. Ela não falha, porque Ele não falha. Ele é a palavra. Ele é a verdade. Não são conceitos, não são regras que a gente tem que seguir. É um relacionamento. Então, eu vou ler um texto. Glória a Deus que deu tempo da gente ler. Pode ser que algumas de vocês já conheçam esse texto. O texto chama Na Carpintaria. Disse que uma noite, faz muitos séculos atrás, uma pequena oficina de carpintaria, famosa pelos belos móveis que ali se elaboravam, estando totalmente sozinhas as ferramentas, aí começou a surgir uma discussão entre elas. Se bem que elas eram bem trabalhadoras e elas se conheciam muito entre si por toda uma vida que elas trabalhavam juntas, a discussão apareceu para saber qual delas era a mais importante dentro desse... meu texto está em espanhol, tá? Dentro da carpintaria. Então, bom, alguém tinha que ser o presidente. Elas começaram a brigar para ver, e começou uma discussão para ver quem ia ser o presidente das ferramentas. Daí, bom, quem que começou? O martelo, né? O martelo foi quem começou a discussão com 2 imponentes golpes, né? Porque martelo é para martelar. Então, ele deu 2 imponentes fortes, todo mundo já ficou em silêncio, né? Quando tem uma coisa assim, de repente assusta, todo mundo fica quieto. E aí, obrigou, então, as demais ferramentas que ficavam falando, a escutar, né, o martelo, a ficarem mudas, assustadas. E o que o martelo queria? Ele reivindicava a presidência, porque ele considerava que ele era quem devia dirigir a caixa de ferramentas. Por ele ser o melhor nas diferenças, já que as suas opiniões eram firmes, contundentes, e ele sabia muito a respeito daqueles, e ele não tinha nenhuma dúvida, então ele tinha que ser o presidente. No entanto, pouco a pouco, depois dos primeiros golpes, que estava todo mundo em silêncio, assustado, o resto das ferramentas começaram a protestar e a exigir que o martelo renunciasse. Por quê? Porque o martelo faz muito barulho.
E ainda mais, ele fica o tempo todo dando martelada, né? Quem que aguenta? Martelado o tempo inteiro. Ele faz muito barulho e ele fica aí, gente, quase que destruindo, né? Porque dá as marteladas, arrebenta, vai arrebentando com tudo. Então, surpreso, o martelo com essa acusação, né, que falaram com ele começou a sentir-se tão pequeno e ele resolveu se esconder lá num cantinho da carpintaria para não já mais interferir na guerra lá, que estavam as ferramentas querendo brigar uma por causa das outras. E também ele falou o seguinte, ele falou, bom, tudo bem, eu renuncio, mas então eu quero que vocês expulsem também a chave de fenda. Tudo bem eu sair, mas também não vou sair sozinho. Por quê? Porque a chave de fenda, ele fica dando volta, a gente nunca sai do lugar. Quem que aguenta? Tudo bem que eu sou duro, mas pelo menos eu decido, né? Eu posso até destruir um pouquinho, dar umas martelhadinhas, dói, né? Mas pelo menos eu sou firme. Agora vinha essa chave de fenda aí, dando volta, não faz nada, né? Não dá para aguentar. Então, vocês têm que conseguir algo mais útil. Daí todos gritavam, né? Falando que o martelo realmente tinha razão. Então, que eles iriam expulsar também a chave de fenda. Então, com muita vergonha, né, a chave de fenda se mete dentro da caixinha e sai também. Daí, nesse momento, quem que vem? A lixa. Ó, gente, eu tenho que ser presidente. Sabe por quê? Eu sei acabar com as asperezas. No meu trabalho, todo mundo fica tão suavezinho, né? Então, eu acho que eu sou a mais idônea para pôr ordem na caixa de ferramentas. Aí, imediatamente, vêm as outras ferramentas. Não. Não. Você é muito áspera no trato diário com os demais. E você fica arrumando atrito com todo mundo. Não tem quem aguente. Você lixa. Não. Então, a lixa, desconsolada, ficou quieta na estante, ali, da onde ela falava, mas ela exigiu com voz muito firme que também fosse expulsado o metro. Porque o metro era muito prejudicial. Sabe por quê? Porque ele ficava medindo todo mundo segundo a sua própria medida. Como se ele fosse o único perfeito. Aí o metro saltou, né, lá dentro da oficina e falou que por essa mesma razão, por eu ter uma forma de medir, que eu sou o mais idôneo para tomar as medidas desse assunto. Então, eu tenho que ser o presidente. Aí depois todos duvidaram, consideraram, será que o metro tem razão? Mas aí depois começou então outras disputas, e ele já não podia mais saber quem que ia, se o metro realmente era justo, se ele media, né, com justiça ou se ele não media. Aí, de repente, então, eles são interrompidos. Aí abre a porta da oficina. E quem que entra? Entra um carpinteiro, né, com um pedaço de madeira na mão. Aí todas as ferramentas ficam quietas e começa a olhar para o carpinteiro. Aí o que o carpinteiro faz? Ele põe um avental, ele reúne todas as ferramentas e começa o seu trabalho. Aí ele vai usar o martelo, a lixa, o metro, os parafusos, as outras ferramentas, a serra, a chave de fenda, e ele converte aquele pedaço de madeira num móvel precioso. E quando termina o carpinteiro, ele olha o resultado do seu trabalho com satisfação. E aí ele organiza as ferramentas numa caixa, tira o seu avental, sai da oficina, fecha a porta com a chave e vai. E as ferramentas ficam, então, todas quietinhas ali dentro da caixa, né? Então, o serrote foi o primeiro a falar. Gente, vocês viram que nós temos defeitos e temos pontos fracos, mas também nós temos virtudes e qualidades. Os primeiros nos separam, mas os segundos nos unem, né? Os defeitos nos separam,
mas as virtudes nos unem. E não existe dúvida. Com essas últimas, né, com todas essas ferramentas, vai trabalhar o carpinteiro. Então, diante dessas palavras, um sorriso saiu de todas as ferramentas daquela assembleia e elas compreenderam, então, que não tinha razão para continuar brigando para ver quem ia ser o presidente. O martelo era forte, a chave de fenda unia, né, e aportava sustentação. A lixa servia para lixar as asperezas. O metro dava exatidão e precisão. E eles entenderam que eles eram uma equipe, um corpo capaz de produzir beleza. E de repente se emocionaram a ver que era uma sorte poder eles trabalharem todos juntos. Então, desta forma, a reunião terminou e todas as ferramentas se iluminaram de sorrisos, olharam com cumplicidade umas a outras e reconheceram o valor de cada um que eles poderiam aportar para a elaboração de preciosos móveis. E o mundo, nesse desesperada angústia e trevas, baixa opressão de Satanás, eles precisam ver a gente como um corpo que se ama, cheio de diferenças, mas porque aquela igreja, porque aquela doutrina, porque aquele pastor. E daí o pessoal que vem de fora fala assim, gente, eles ficam brigando o tempo inteirinho. Pelo menos a gente aqui não briga. E esse povo crente aí só fica arrumando, disputando quem que é melhor, quem que tem a razão. Né? Se nós estamos em Cristo, ninguém é salvo por pertencer a uma doutrina correta, ainda que isso é importante. A gente é salvo por causa do sacrifício de Cristo, que Ele fez a nosso favor na cruz. E a gente, sendo ministrado corretamente, a vida de sacerdócio vai fazer parte de nós. E nós vamos viver em adoração e serviço. Amém? Amém. Então, vamos jantar. Eu tenho uma oração, não sei se dá tempo de pôr. É do Tozer. E quem fez quem falou foi o C.S. Lewis. Esse. Gente, quer dizer, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Ele conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver. Ele espera ir para os céus pelos méritos de outro. Ele se esvazia para que possa estar cheio. Ele admite estar errado para que possa ser declarado certo. Ele desce para que possa ir para o alto. Ele é mais forte quando ele é mais fraco. E ele é mais rico quando ele é mais pobre. E ele é mais feliz quando ele se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Ele renuncia para que possa ter. Ele doa para que possa manter. Ele vê o invisível, ele ouve o inaudível e ele conhece o que excede todo entendimento. Amém? O que começou a boa obra, a gente vai terminar. Amém? Apesar de nós.